capítulo 3 que nós lemos e no qual nós entramos nessa noite, ele ainda está aqui dentro do primeiro segmento da Epístola de Paulo aos Romanos. Vocês vão ver durante o decorrer das nossas explanações que a carta de Paulo aos Romanos ela está dividida em duas partes. Cada parte está dividida em dois blocos e cada bloco está dividido em dois segmentos. Então, a parte 1 tem dois blocos, o bloco 1 tem dois segmentos. Esse é o segmento 1. O segmento 1 do bloco 1 vai então do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 4, versículo 25. E o título que nós demos a este segmento, repita, abundou o pecado. Isso porque o tema principal que o apóstolo Paulo desenvolveu neste segmento é como o pecado de Adão e Eva, o primeiro casal, que foi criado como protótipo de toda a humanidade, como o pecado deles, contaminou todos os homens. E todos se tornaram pecadores, como vamos ver aqui no versículo 23, como nós lemos aqui no versículo 23 de Romanos 3. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos foram contaminados pelo pecado, na origem, ou seja, na origem de suas vidas. Nós temos muito na cabeça a questão de que o pecado é alguma coisa que fazemos, atos de pecado. Não, isso é o mínimo. O pecado é um estado no qual nós viemos ao mundo. Por isso, Davi escreveu no Salmo 51, versículo 5, eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Isso é uma realidade para todos nós. Todos fomos concebidos, gerados e nascidos em pecado. Quando nascemos, mesmo sem ter cometido pecado algum, já éramos pecadores, não pelo que fizemos, mas pelo estado em que fomos gerados, concebidos, gerados e nascidos. Assim, abundou o pecado sobre toda a humanidade. Ninguém escapa. Então, o que Paulo está querendo dizer com todas as palavras desses 4 primeiros capítulos aqui, que representam o primeiro segmento da epístola, Paulo está sendo um instrumento do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus cumpra em nós aquilo que Jesus disse em João capítulo 16, versículo 8. Ele, o Espírito Santo, é quem convence o mundo acerca do pecado. Convence o mundo acerca do pecado. Então, esses textos, esse texto do primeiro segmento é obra do Espírito de Deus, convencendo-nos que todos na humanidade fomos igualmente contaminados pelo pecado. E nesse sentido, João 16, 8. João 16, 8. E nesse sentido, ninguém é mais pecador do que ninguém, e ninguém é menos pecador do que ninguém. Todos são igualmente pecadores, pelo estado de pecado que viemos ao mundo. Então não confunda pecado apenas com práticas pecaminosas, mas com o que é pior do que as práticas pecaminosas. As práticas pecaminosas, elas são efeito e não a causa. Nós não somos pecadores porque praticamos pecados. A prática do pecado é um efeito
desse estado no qual viemos ao mundo. Nós somos pecadores nós cometemos pecados porque somos pecadores. Viemos ao mundo como pecadores, contaminados pelo pecado, porque o pecado graçou a raça humana, contaminou toda a raça humana, todas as pessoas que estão sendo agora ainda concebidas no mundo hoje, já estão sendo concebidas nesse estado de pecado. Vamos supor que uma criança nasça e viva 100 anos e morra com 100 anos de idade, e não por uma educação, digamos assim, maravilhosa que ela receba, nunca cometa na prática nenhum pecado, ainda assim ela é pecadora. Não somos pecadores simplesmente pelo que cometemos, pelo que fazemos. Somos pecadores pelo estado como viemos ao mundo. E é isso que Paulo está tentando transmitir aqui nesse primeiro segmento. Nós terminamos na semana passada o capítulo 2 aqui. O capítulo 2, ele vem então desde o primeiro capítulo, versículo 18, até o 2, 29, Paulo explicando como o pecado abundou sobre gentios e judeus. Judeus, o antigo povo de Israel, né? E gentios, povos de todas as outras nações, inclusive nossa nação, o Brasil. Como toda a humanidade, indiscriminadamente ou indiferentemente de nacionalidade, como todos foram contaminados pelo pecado, tanto gentios como judeus. E a maneira como o pecado atingiu gentios e judeus, esse pecado se manifesta até hoje no mundo da seguinte maneira: o pecado sobre os gentios representa a proliferação de toda espécie de promiscuidade no mundo. E o pecado sobre os judeus representa como o pecado torna os homens, religiosos. A religiosidade e a promiscuidade para Deus é a mesma coisa. Gentios ali representam promiscuidade e judeus ali representam religiosidade. Estão todos no mesmo pecado, tá? Porque Deus não quer que a gente seja religioso. Ele quer que sejamos espirituais. Sejamos filhos de Deus. Sejamos nova criação. Sejamos nascidos de novo. Sejamos verdadeiramente convertidos. E não religiosos. Religioso e promíscuo para Deus é a mesma coisa. É farinha do mesmo saco. Muito bem, nós terminamos então, semana passada, esse início aqui, que é a primeira parte do segmento 1. E vamos iniciar agora a segunda parte do segmento 1, que vai tomar os capítulos 3 e 4, capítulo 3 e capítulo 4. E o título que eu dei aqui para essa segunda parte do segmento 2 é o que nós lemos em Romanos 3, versículo 23, repita: todos pecaram. Não meramente no sentido de ter praticado algum pecado, mas de terem nascido em pecado, tendo sido concebidos, gerados e nascidos em pecado. Como é importante bater nessa tecla, porque a nossa alma, que é enganosa dentro de nós, porque é contaminada pelo pecado, uma das coisas que a alma humana trabalha no homem é dizer para ele ficar tranquilo, que ele não é pecador, nada. Todo mundo pensa de si mesmo assim, eu sou uma pessoa ótima. Se todo mundo fosse como eu, o mundo seria uma maravilha. É o que todo mundo pensa. E a Bíblia está dizendo para você assim que você é péssimo, você é maligno, você é mau. Você não presta. Sentiu?
que só há um bom. E esse é Deus. E se não for Ele, nós estamos perdidos. Porque todos pecaram. Então essa chave agora, a segunda chave, não se refere mais lá à parte de cima que nós terminamos, mas essa parte que vamos começar hoje, né? Começamos aqui com o capítulo 3, vamos ficar no capítulo 3 hoje e na próxima sexta-feira, né? De 1 a 31 são os versículos do capítulo 3, de 1 a 31, e o título que eu dei, baseado no versículo 26, se eu não me engano, repita, justo e justificador. Deus é, ao mesmo tempo, o justo e o justificador. Ok? Muito bem. Nenhum homem é justo, só Deus é justo. E nenhum homem pode nem se justificar e nem justificar a outro homem. Só Deus pode justificar pessoas, quem Ele quiser. Justo e justificador. Esse é o título principal, o tema principal do capítulo 3 que nós entramos hoje. E depois que terminarmos o capítulo 3, daqui a 15 dias, nós vamos entrar no capítulo 4, que tem 25 versículos, né? Por isso, de 1 a 25, aonde Paulo vai trazer um ícone da fé, do dom da fé cristã, da fé em Cristo Jesus, que é Abraão, a figura de Abraão, que vale não apenas para o povo da antiga aliança, de quem ele era o patriarca segundo a carne, segundo o sangue, mas também para o povo da nova aliança em Cristo Jesus, que mesmo que não foram ou não são descendentes de Abraão segundo a carne, mas se tornaram descendentes de Abraão segundo a fé. E por essa razão, Abraão se tornou um ícone, uma figura importante bíblica, como o pai de todos os que creem, o pai da fé, o pai de todos que creem em Cristo Jesus. E uma das coisas que Paulo vai declarar aqui na Epístola aos Romanos, como também em outras epístolas, como Gálatas, que os verdadeiros filhos de Abraão não são os descendentes de Abraão segundo a carne, mas os descendentes de Abraão segundo a fé. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão, aqueles filhos que Deus prometeu a Abraão: eu te darei uma descendência mais numerosa do que os grãos de areia da praia e mais numerosa do que as estrelas dos céus, ok? Nós fazemos parte dessa descendência. Então, Abraão é também o nosso pai segundo a fé. Muito bem, isso é o que nós vamos ver aqui no capítulo 4, daqui a 15 dias. Hoje estamos aqui no capítulo 3, justo e justificador. Esses 31 versículos. Esse capítulo está dividido em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 20, leia, função da lei. Vamos ver então qual a função da lei de Deus na nossa vida, na obra da nossa salvação. E de 21 a 31 é o que vamos ver a semana que vem, viu? Hoje nós vamos ficar aqui nesses 20 primeiros versículos de maneira mais aprofundada, e na semana que vem vamos terminar o capítulo 3, aprofundando mais estes outros versículos aqui, do versículo 21 ao 31, cujo título, repita, Fé em Cristo. Muito bem. Hoje, então, vamos ver aqui dos versículos de 1 a 20, versículos de 1 a 20, a função da lei. Vamos, antes de vermos o texto que nós já lemos, e vamos reler aí versículo por versículo, de 1 até 20, vamos nos lembrar de uma coisa, tá? Quando nós lemos agora na Bíblia
acerca da a lei de Deus, tá? A lei de Deus para nós não é mais apenas a lei mosaica, a lei de Moisés, a lei revelada no Monte Sinai, portanto a lei sinaítica, a lei da antiga aliança, não é mais. Quando nós lemos lei na Bíblia Sagrada, lei está se referindo a toda a palavra de Deus. Lei está se referindo a toda a palavra de Deus. Por quê? Porque toda a palavra de Deus, ela tem o mesmo caráter legal, caráter de lei. A palavra de Deus, toda a palavra de Deus é para nós a lei de Deus. Por que lei? Porque Deus é rei de um reino, ou seja, Deus é o supremo governante do seu reino. E no seu reino ele detém a origem dos três poderes: o poder legislativo, que é o que cria a lei, o poder executivo e o poder judiciário. É o que nós lemos em Isaías, capítulo 33, versículo 22. Vamos abrir. Anote e abra, tá? Isaías, capítulo 33. Isaías, capítulo 33, versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Repitam. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Primeira declaração do versículo: o Senhor é o nosso juiz, ou seja, o máximo representante do poder judiciário. Segunda declaração: o Senhor é o nosso legislador, o máximo representante do poder legislativo. E a terceira declaração: o Senhor é o nosso rei. O rei é o máximo representante do poder executivo. Portanto, esses três poderes não emanam do povo para o povo, pelo povo, como dita a definição de democracia. Essa definição de democracia, ela é uma mentira. Democracia é uma mentira. Democracia é uma utopia. Democracia é uma inverdade. Democracia não existe. Democracia é uma ilusão. Isso não existe. A palavra democracia, a palavra cracia significa poder. E a palavra demo, aí não significa demônio, não, significa povo. Embora pareça a mesma coisa, significa povo. Então, democracia está dizendo que o poder é do povo, que o poder está na mão do povo, que todo o poder procede do povo. O povo é que é a origem do poder. Isso é totalmente mentira. Nenhum poder vem do povo. Todo poder vem de Deus. Até mesmo o poder para instituir autoridades civis em todas as nações da terra, dentro desses três poderes: autoridades no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário.
Uma dessas autoridades no poder executivo, por exemplo, era Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia na época que Jesus foi crucificado. E quando Jesus foi apresentado para Pilatos, ele disse para o governador: tu não terias nenhum poder sobre mim se de cima não te fora dado. Por isso nós vamos ver também aqui em Romanos capítulo 13 que não há autoridade nessa terra que não seja constituída por Deus. Mesmo que essas autoridades sejam ímpias, homens ímpios, mesmo que sejam homens ímpios, mesmo que sejam homens corruptos, são instituídos por Deus nessa posição de autoridade. O que eles fizerem de errado, enquanto estiverem nessa posição, eles vão prestar contas a Deus do que fizeram de errado. Como bem também serão reconhecidos naquilo que fizeram de bem. Está claro, irmãos? Agora, o poder não emana do povo. O poder procede de Deus. Inclusive esses três poderes: o poder legislativo, executivo e judiciário. No reino de Deus, não tem uma pessoa com poder executivo, uma outra com poder legislativo e uma outra com poder judiciário, não. No reino de Deus, os três poderes estão no próprio Deus. Ele é o juiz, ele é o legislador, ele é o rei. É o que está aí no Isaías 33, 22. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é uma democracia, nem nunca será. O reino de Deus é uma teocracia. É governo absoluto de Deus, onde todo poder emana de Deus. E os cidadãos do reino de Deus são submissos, sujeitos ao seu rei, que é Deus. Amém? Está bem claro, irmãos? Alguma dúvida aí? Está certinho? Até aqui? Como toda nação tem a sua constituição nacional, ou a sua Carta Magna, tá? A Carta Magna do Reino de Deus, a Constituição Nacional do Reino de Deus é toda a Palavra de Deus. Aqui está a nossa Constituição. A Constituição do Reino de Deus é a Palavra de Deus. A diferença dessa Constituição para as outras constituições nacionais das outras nações, como por exemplo a Constituição brasileira, do Brasil, da República Federativa do Brasil, ou dos Estados Unidos da América, a Constituição de cada nação são constituições falhas, falíveis e finitas. Falhas porque estão cheias de falhas. Falíveis porque elas falham com os cidadãos das suas nações. E finitas porque elas vão acabar, porque todas as nações da terra vão acabar. Só o reino de Deus vai perdurar. Portanto, só a Carta Magna do Reino de Deus, só a Constituição do Reino de Deus, a Palavra de Deus é Constituição eterna. Porque é a Constituição, é a Carta Magna do único Reino eterno. E por isso Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras
jamais passarão, elas perduram por toda a eternidade. A palavra de Deus é palavra eterna. Por isso, hoje, quando você lê a sua Bíblia, quando você lê os 66 livros da Escritura, onde você encontrar a palavra lei, você precisa entender, não como a lei antiga só dos judeus que receberam por Moisés lá no Monte Sinai. Não. Você tem que entender que a lei de Deus é toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Aqui está toda a lei de Deus. Aleluia. Porque a lei traz ordem. E o nosso Deus é um Deus de decência e ordem. A lei ordena. Sem lei, as pessoas ficam desordenadas, desgovernadas. Vira uma anarquia. Anarquia não é de Deus. Um reino em que cada um faz o que quer, não é um reino, é uma bagunça, é uma anarquia. O reino de Deus é ordenado. E essa ordem é um reflexo da santidade de Deus. Por isso, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, porque toda a lei, tá? Que é toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus se resume em um único mandamento. Diga forte, sede santos. Toda a palavra de Deus tem o objetivo de levar os cidadãos do reino de Deus a serem santos. Portanto, a função da lei, ou seja, a função de toda a palavra de Deus é a nossa santificação. Qual a diferença entre santidade e santificação? Santidade é o resultado que será atingido com a santificação. Santidade é a meta que nos está proposta pela palavra de Deus. Sede santos. E a maneira como vamos alcançar essa santidade é por meio da santificação. A santificação que é o quê? Uma realização da palavra de Deus na nossa vida, como Jesus orou em João 17:17. João capítulo 17, onde Jesus orou pelos salvos. Jesus não orou pelos ímpios. Jesus não orou pelo mundo. E Jesus chegou mesmo a dizer nessa oração ao Pai, em outro versículo: Pai, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que do mundo tu me deste. E o que Jesus roga então pelos salvos? João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra, a tua lei, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, que é a lei de Deus, que se resume em uma única ordem: sede santos. A própria palavra de Deus é o instrumento que opera
nos salvos, nos filhos de Deus, opera a santificação que os levará a serem santos e irrepreensíveis diante de Deus, como está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós lemos lei na Bíblia, temos que lembrar que para nós hoje, lei é toda a palavra de Deus. E eu me lembro bem, vou trazer para vocês uma revisão de um dos pontos que eu toquei ainda no ano passado aqui no nosso seminário, que tem, você ainda vai ouvir por aí, sempre ouve por aí, muita gente querendo dizer assim, que o Antigo Testamento era o tempo da lei, mas que agora o Novo Testamento é o tempo da graça. Já ouviram isso por aí? E vão continuar ouvindo muito. Isso está errado. A lei e a graça existem e trabalham juntas em todo tempo. A lei e a graça estavam agindo juntas no tempo do Antigo Testamento, e a lei e a graça estão agindo juntas agora no tempo do Novo Testamento. Porque veja bem uma coisa, se o Antigo Testamento era o tempo da lei e não tivesse graça, quem do Antigo Testamento seria salvo? Ninguém seria salvo. Nesse mesmo capítulo nós lemos que, mediante a lei, ninguém pode ser salvo. Porque a função da lei não é a salvação, essa é a função da graça. Pela graça sois salvos. Não pela lei, pela graça sois salvos. Então, se no Antigo Testamento teve salvação, esses salvos no Antigo Testamento foram salvos não pela lei, foram salvos pela graça. E quando as pessoas dizem que o Novo Testamento, então, é o tempo da graça, elas estão querendo dizer que a graça cancelou a lei, não precisa mais de lei. Isso é o que se chama de liberalismo. Existe por aí uma chamada teologia liberal. É uma teologia que vai dizer para as pessoas aquilo que a alma delas vai gostar de ouvir. Não tem mais lei nenhuma, não, é só graça. Você pode fazer o que você quiser. A sua lei é você que manda na sua vida, e Deus é só graça para te salvar. Não existe isso não, mas isso não existe não, isso é mentira. Jesus chegou aqui, abrindo o Novo Testamento, abrindo a nova aliança. Jesus chegou dizendo, em Mateus capítulo 5, se não me engano, versículo 17: eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Jesus disse, eu não vim cancelar a lei. A lei não foi cancelada. Então o tempo da graça não é um tempo sem lei, não. Pelo contrário, teve muitas coisas da lei que Jesus tornou mais difícil do que era.
Jesus deu vários exemplos em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. Um deles: ouvistes o que foi dito aos antigos, lá no Antigo Testamento: não adulterarás. Ponto. O mandamento só diz isso: não adulterarás. Aí os antigos entenderam o seguinte: não adulterar é então que alguém não pode ter relacionamento sexual, conjugal, com uma pessoa que não seja seu cônjuge. E se alguém fosse apanhado, aí vinha o judiciário dizendo, né? Vem o judiciário dizendo: se alguém for apanhado em flagrante ato de adultério, deve pagar com a vida mediante apedrejamento. Por isso que em João capítulo 8, trouxeram uma mulher apanhada em flagrante delito de adultério, para ver se Jesus mandava ela ser apedrejada de acordo com a lei. O interessante é que trouxeram só a mulher. Essa foi apanhada em flagrante. Quem era o cara? Trouxeram só a mulher para Jesus. O homem eles não trouxeram. O que aconteceu ali? Se foi apanhada em flagrante, então ela estava com o cara. Quem era ele? Bom, essa era a lei que Jesus disse, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos. Então eles interpretaram a lei da seguinte maneira: adultério só é adultério se confirmar a relação conjugal entre duas pessoas ali que não são casadas. Aí seria o adultério, porque um marido ali estaria traindo a sua esposa, ou uma mulher ali estaria traindo o seu marido nessa relação. Jesus chegou e falou assim: eu, porém, vos digo. O que vale agora aqui no Novo Testamento é o seguinte: se alguém meramente olhar para uma mulher e desejá-la, já adulterou com ela no seu coração diante de Deus. Isso vale para as mulheres também, viu? Se olhar para um homem, viu? Já adulterou no seu coração. O que Jesus fez então? Facilitou mais a lei ou dificultou mais? Ele aperfeiçoou a lei. Porque o que conta pelo pecado não é apenas o ato realizado, mas os desejos lá dentro do coração, as concupiscências e as más inclinações lá dentro do coração, mesmo que não venha a praticá-las, mas elas estão lá dentro. E é isso que Deus vê, porque Deus sonda mentes e corações. Isso para provar, amados, que no tempo da graça, né? Se o Novo Testamento é o tempo da graça, né? Tem lei, viu? Tem lei no tempo da graça. A graça e a lei andam juntas. O que elas têm de diferente é a função. A função da lei e a função da graça. A função da lei, que continua sendo a função de toda a palavra de Deus. A função da lei, aqui houve uma modificação entre a função da lei no Antigo Testamento e a função da lei no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a função da lei, tá? A função da lei no Antigo Testamento, deixa eu apagar isso daqui, para ninguém ficar pensando que eu estou pregando que o Antigo Testamento é tempo da lei e o da graça. Então, no Antigo Testamento, a função da lei era convencimento do pecado. No Antigo Testamento, a função da lei, ou seja, a função da palavra de Deus, revelada para os israelenses, os judeus, lá na antiga aliança, eles não tinham ainda o Novo Testamento, certo? Jesus não tinha vindo ainda, eles não tinham o Novo Testamento ainda, eles só tiveram o Antigo Testamento. Portanto, a Bíblia judaica vai de Gênesis até Malaquias,
não tem Mateus até Apocalipse, não tem o Novo Testamento, para os judeus antes da vinda de Cristo, para os hebreus, os israelitas ou israelenses, na antiga aliança, a palavra de Deus que vinha sendo revelada para eles, a palavra de Deus que era formada de 3 elementos, né? A Torá, os Nebiim e os Ketuvim, tudo isso em hebraico. A Torá é a lei, os Nebiim são os profetas e os Ketuvim são os livros sapienciais, como Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O Antigo Testamento para eles, então, a palavra de Deus no Antigo Testamento para eles, tinha a função de convencê-los do pecado. Por quê? Porque ao ler a palavra de Deus, ao conhecer a palavra de Deus, eles iam perceber que a palavra de Deus é boa, a palavra de Deus é santa, como está escrito no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita, a palavra é perfeita, e ao tentar praticar a palavra, ao tentar viver a palavra, eles iam bater na barreira da sua condição pecaminosa. E aí, a pessoa ia dizer assim: meu Deus, a tua lei é santa, a tua palavra é santa, mas eu sou pecador. Por mais que eu tente praticar a tua palavra, eu não consigo fazer isso plenamente. Eu consigo algumas coisas e outras coisas eu não consigo. Por isso, eu sei que pela prática profunda e completa de toda a tua palavra, eu jamais poderei ser salvo. Eu só posso ser salvo se o Senhor for gracioso para comigo. Aí ele entrou na graça. É assim que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É assim que o salmista invoca o nome do Senhor no Salmo 67. Seja gracioso para conosco, Senhor, e nos abençoe. O homem invoca o nome do Senhor quando ele se vê convencido do pecado. No Antigo Testamento, a lei, a palavra de Deus revelada no Antigo Testamento para o antigo povo de Israel, era para convencer esse povo do pecado. E os que foram convencidos do pecado, se quebrantaram diante de Deus, como Davi lá no Salmo 51, coração quebrantado, Senhor, tu não rejeitarás. E então invoca o nome do Senhor e é salvo pela graça. E é salvo pela graça. Porque a função da graça é salvar. A função da lei, a função da palavra era convencer do pecado. Agora, quando chegou o Novo Testamento, a função da graça permanece a mesma. A função da graça é salvar. Mas a função da lei mudou. No Novo Testamento, na nova aliança, a função da palavra, que foi agora muito aperfeiçoada, muito aprofundada pela revelação neotestamentária, pela revelação do Novo Testamento, pela chegada então dos livros que vai de Mateus até Apocalipse, para a Igreja de Cristo, para o Novo Testamento, a função da lei, a função da palavra, não é mais o convencimento do pecado. Porque essa função agora é do Espírito Santo, no texto que eu já dei para vocês hoje, João 16:8. Que Jesus disse, quando vier o Espírito Santo, a primeira coisa que ele vai fazer é
convencerá o mundo a respeito do pecado. O convencimento do pecado na nova aliança não é uma função da palavra, não é uma função da lei, é uma função do Espírito Santo. No momento em que o pecador é alcançado por Deus, alcançado pela graça, alcançado pela conversão, nesse exato momento, o Espírito Santo convence essa pessoa de pecado, mesmo que ela não tenha tido praticamente nenhum contato com a palavra de Deus até agora. Quando um pecador, quando o Espírito tem a primeira experiência com o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele vai ao chão, amados. Ele se enxerga, ele é quebrantado, ele vê o seu pecado e ele então se humilha diante de Deus. É o que acontece numa genuína conversão, porque o convencimento do pecado foi realizado pelo Espírito Santo de Deus. Então, qual é a função da palavra? A função da palavra no Novo Testamento, já falamos aqui. A função da palavra no Novo Testamento é a santificação. A santificação é a função da lei de Deus, a função da palavra de Deus no Novo Testamento. A santificação que é um processo vitalício, ok? Não se esqueça nunca, a santificação é um processo vitalício, ou seja, um processo que vai durar a vida toda, até a morte. Por isso Jesus disse em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim em quê? Perseverar até o fim na sua santificação. Em Hebreus 12:4, o autor de Hebreus disse, Hebreus 12:4, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Até o sangue significa até a morte. Nós lutamos contra o pecado até a morte, e essa luta contra o pecado chama-se santificação. A santificação é a nossa luta pessoal. É uma luta pessoal contra o pecado. Por quê? Não é o pecado de outra pessoa que pode te condenar, é o seu pecado. Então a sua luta não é contra o pecado de outra pessoa, a sua luta é contra o seu pecado. Cada um tem que lutar contra o seu pecado. Seu orgulho, sua inveja, sua falsidade, sua mentira, sua malícia, sua sensualidade, sua depravação pessoal, suas inclinações ao mal, suas concupiscências, cada um tem que lutar. E para essa luta, Deus já nos deu na palavra tudo o que nós precisamos. A palavra de Deus te dá tudo o que você precisa para completar essa santificação, para perseverar nessa santificação até o fim da sua vida. Se você não usar as coisas que Deus já providenciou, então é você quem está negligenciando. Porque da parte de Deus, Ele já fez tudo o que nós necessitaríamos que Ele fizesse para que nós sejamos santos. Aleluia. E vale a pena ler aqui, abra aí então, dentro desse contexto que estamos lendo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses,
Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao 8. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Todos encontraram? Vamos ler juntos? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Você notou que nesse trecho que nós lemos, do versículo 3 até o versículo 8, a palavra santificação foi repetida 3 vezes. A primeira vez no versículo 3, dizendo que esta é a vontade de Deus. 2 pontos. Tem 2 pontos aí na sua Bíblia? A vossa santificação. Essa é a vontade de Deus. Quando Jesus ensinou a orar, Pai, faça-se a tua vontade. A vontade de Deus é a santificação. Quando alguém vem perguntar para mim, pastor, o senhor acha que esse emprego que estão me oferecendo é da vontade de Deus para a minha vida? Eu falo, não sou eu que vou te responder isso. Eu vou devolver a pergunta para você. Você já pensou bem? Esse emprego vai ajudar na sua santificação ou vai atrapalhar na sua santificação? Se for atrapalhar, não é vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a sua santificação. Pastor, esse relacionamento, será que esse relacionamento que eu estou tendo agora, será que isso é da vontade de Deus? Eu pergunto para você, esse relacionamento aí, vai ajudar na sua santificação ou vai atrapalhar na sua santificação? Se ele for atrapalhar, não é de Deus, termina agora. Ah, mas eu gosto dele, então vou para o inferno com ele. A vontade de Deus é a tua santificação. Se esse relacionamento atrapalha a tua santificação, não é vontade de Deus. Se esse relacionamento vai ajudar na tua santificação, é vontade de Deus. Eu estou casado há 30 anos e isso era da vontade de Deus, porque esse relacionamento com a minha esposa me ajudou na minha santificação e na dela. Ah, esse negócio que eu vou fazer, será que é da vontade de Deus? Você que tem que meditar. Esse negócio vai ajudar a sua santificação ou ele vai atrapalhar a sua santificação? Se for atrapalhar, não é vontade de Deus. Se for ajudar, é vontade de Deus. Essa decisão que eu vou tomar, eu entro nisso ou não entro, eu faço essa coisa ou não faço, será que é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus? Não fique esperando que Deus não vai te dar nenhum sinal. Porque Deus já te deu, aqui, todo o conhecimento. De acordo com a palavra de Deus, enxergando essa situação, através da lente da palavra de Deus, isso vai ajudar a sua santificação ou isso vai atrapalhar a sua santificação? Se for atrapalhar a sua santificação, a resposta é óbvia. Não é vontade de Deus. E se você entrar nisso,
você vai estar perdido. Se isso for ajudar a sua santificação, isso é da vontade de Deus, porque vai ajudar na minha santificação. Entendeu o critério de julgamento? É por isso que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que o homem espiritual julga todas as coisas. Ele não vai entrando assim nas coisas, não. Ele julga primeiro. Esse julgamento é prévio. Esse julgamento é anterior. Esse julgamento, ele é preventivo. Foi o que Jesus disse nos 2 exemplos que ele falou. Antes, não depois, nem durante, mas antes de construir uma casa, primeiro senta, calcula, põe tudo na ponta do lápis, se você tem como terminar esse projeto. Antes de sair para uma guerra, primeiro pensa se você tem o número de soldados suficiente para combater com outro exército inimigo que vem contra você. O que Jesus está ensinando com essas duas coisas? A ser preventivo. E esse é um dos grandes sinais característicos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é preventiva. A palavra de Deus, ela é preventiva, para nos prevenir. Tá? Para nos prevenir. Até a nossa oração, que Jesus ensinou, a oração bíblica, é previdente. Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está orando isso antes que alguma coisa aconteça. Preventivo, Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas depois que entrar e não conseguir mais sair, vai lamentar porque não foi preventivo. Antes não pensou. Não pensou com antecedência, não orou com antecedência, não vigiou, não julgou com os critérios da palavra de Deus acerca de todas as coisas. Amados, se nós obedecemos a palavra, a gente nunca cai em armadilha. É por isso que o homem de Deus é aquele que, definido no Salmo número 1, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Por isso, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz prosperará. Vai dar muito certo, porque está fazendo de acordo com os critérios que a palavra de Deus disse para ele. O crente é crente na palavra, porque a sua fé veio pela palavra. E ser crente na palavra é viver a palavra, é praticar a palavra. E uma das coisas que o diabo faz aí no meio das circunstâncias é criar para nós a aparência, uma aparência falsa, de que parece que em determinada situação agir contra a palavra parece ser mais fácil, parece ser mais óbvio, parece ser mais lógico. Se eu agir conforme a palavra aqui, vai ser difícil, eu vou até perder alguma coisa. Parece que se você agir com a palavra, de acordo com a palavra, você vai sair perdendo na situação.
Se você agir segundo a palavra, você vai sair perdendo em alguma situação? Mas o diabo faz isso parecer assim. Faz parecer para você mais lógico e natural e normal você agir não em conformidade com a palavra. E faz você pensar, se eu agir como a palavra manda aqui, eu vou perder, vou sair perdendo nessa situação. E é assim que Deus permite que passemos por provas. O que Ele coloca diante de nós são provas. E de uma prova, você só pode sair de duas maneiras. Ou sai aprovado, ou sai reprovado. Existem reprovações que são definitivas. Saul foi definitivamente reprovado, Acã foi definitivamente reprovado, Caim foi definitivamente reprovado, Ananias e Safira foram definitivamente reprovados. Mas existem reprovações que podem trazer ainda uma recuperação. Você vai estudar de novo a matéria que vai cair nessa prova, para encarar essa prova de novo e passar por ela. Por isso a Escritura diz, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tem gente que pensa que manejar bem a palavra da verdade é pregar bem. Não é pregar bem, não. É viver bem a palavra. É manejar a palavra nas suas circunstâncias. Manejar a palavra nas circunstâncias em que você vive. Praticar a palavra nas circunstâncias em que você vive, porque se alguém não pratica a palavra, está construindo sua casa sobre areia, e grande será a sua ruína. Mas aquele que pratica a palavra, está edificando a sua casa sobre a rocha. Será uma pessoa inabalável, porque vai receber cada vez mais santificação da parte de Deus. E Hebreus 12:14 está escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Então, versículos de 1 a 20 nesse capítulo 3, a função da lei é a nossa santificação. No Antigo Testamento, era o convencimento do pecado. Mas agora no Novo Testamento, é a nossa santificação. Aleluia. Então Paulo começa assim, agora acompanhe comigo aí, ó. Romanos 3, desde o primeiro versículo. Vamos do 1 ao 20. Ó. Começa assim, ó. Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Qual era a vantagem de ser judeu lá na antiga aliança? É isso que Paulo está querendo dizer para nós, tá? Qual era a utilidade da circuncisão lá na antiga aliança? Já que na nova aliança não existe mais nem judaísmo e nem circuncisão. Tá? Judaísmo hoje não tem salvação. E circuncisão hoje não vale para nada. Então, qual era, pois, a vantagem deles lá na antiga aliança? E Paulo mesmo responde as perguntas no versículo 2. A vantagem é muita. Muita sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Que oráculos? Toda a palavra de Deus, de Gênesis até Malaquias. Ok? Então, a antiga aliança foi uma aliança durante a qual Deus foi revelando, através de muitos profetas, todos os seus oráculos, toda a sua palavra. Olha que o Antigo Testamento foi revelado durante milênios, enquanto o Novo Testamento foi revelado em menos de 100 anos, todinho só no primeiro século.
depois do ano 33 até o ano 95, de Mateus a Apocalipse. Mas os oráculos de Deus do Antigo Testamento foram por milênios. Então Deus usou, essa antiga aliança que Ele mesmo estabeleceu com os descendentes segundo a carne de Abraão, Isaque e Jacó, para trazer os seus oráculos. E os oráculos de Deus, em tudo o que Deus falou no Antigo Testamento, as principais revelações de Deus eram acerca da vinda de Jesus, a vinda do Messias, as profecias messiânicas. Ok? Aí a gente olha para o Antigo Testamento e vê, nos judeus, quanta infidelidade. E aí Paulo diz, e daí? Versículo 3. Aqui não é alguns não, aqui é muitos, tá? Corrija essa tradução aí. Se muitos deles não creram, aí não é alguns, essa alguns aí está errado. Aí é muitos, tá? Aí é Paulo escreveu em grego e ele usou aí um pronome indefinido, que se refere a um número indefinido de pessoas. E que em português, alguns dá a ideia de poucos, não dá? Em português dá a ideia de poucos. Mas no pronome indefinido grego, dá a ideia de muitos. Então, alguns não é muito bom a gente ler, não. É bom ler aí muitos. E daí, se muitos deles, que essa é a realidade, tá? Muitos deles não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De jeito algum, né? Por isso que Paulo já responde no 4 aí, de maneira nenhuma, porque tudo quanto Deus prometeu e tudo quanto foi profetizado é cumprido com a vinda de Jesus. Tem pleno cumprimento em Jesus, embora muitas dessas pessoas que receberam essas profecias, que ouviram essas promessas, que receberam esses oráculos, foram infiéis, foram incrédulos, foram um povo de dura cerviz, de corações e ouvidos incircuncisos. Então, versículo 4, Paulo responde, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Então, versículo 4, né? Deus é verdadeiro. Ok? Quem é mentiroso? O homem. Por isso que a nossa santificação, uma das partes da nossa santificação, é a eliminação de toda mentira na nossa vida. Que só a verdade domine na nossa vida. Que deixemos de ser mentirosos, que deixemos de ser falsos, em quaisquer que sejam as circunstâncias da vida. Sejamos verdadeiros. E sejamos verdadeiros, doa a quem doer. Tem gente que não gosta que a gente seja verdadeiro, não. Porque estão muito acostumados com o diabo, amam ele. E quer que a gente seja igual. Não, nós temos que ser verdadeiros, com todo mundo. Ok? Versículo 5. Mas, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? E Paulo diz assim, falo como homem. Já vieram pessoas a mim dizer assim, eu tenho certos lugares em Coríntios, em Romanos, que Paulo fala assim, eu vos falo como homem, né? Então, como é que eu posso confiar na inspiração dessas cartas, onde Paulo diz, falo como homem? É simples, irmãos. Até quando Paulo falou como homem, ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Isso é palavra de Deus. Apesar dele estar dizendo que falo como homem, ele está dizendo algo sob a inspiração do Espírito de Deus, e é verdade absoluta, e não é palavra de Paulo, é palavra de Deus. Tá? É palavra de Deus. Então, o que ele está colocando aqui é uma coisa chamada contraste. A injustiça
do homem, né, traz a lume a justiça de Deus. Porque nós lemos lá no Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, né, e injustiça dos homens. Então a injustiça dos homens traz à luz a justiça de Deus. Que diremos? Aí Paulo diz: porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Essa pergunta é muito boa para os nossos dias de hoje. Prestem atenção, irmãos. Nós estamos vivendo hoje em dias que as pessoas estão pensando por aí que ira de Deus não existe. Estão pensando por aí que de Deus só existe amor. E todo mundo fica relaxado aí no amor, porque Deus é amor. Tá? É nisso até que se baseiam os assim chamados evangélicos do movimento LGBT. Que querem justificar o seu homossexualismo com base do amor, porque Deus é amor. Salmo 7, versículo 11, está escrito: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Na revista Corrigida está escrito: Deus que se ira todos os dias. A ira de Deus é uma realidade. Ainda esse ano, esse ano que acabou de começar, né? Eu estava pregando sobre isso numa das salas, no outro seminário onde eu dou aulas, e uma aluna perguntou: mas professor, o tempo da ira não passou? Agora não é só o tempo do amor? É tempo de ira, amados. E os ímpios são chamados, no Novo Testamento, em Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3, são chamados de filhos da ira e filhos da desobediência. Filhos da ira e filhos da desobediência. A ira de Deus é real. A ira de Deus é real, e a carta aos Hebreus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Deus é fogo consumidor. O amor existe? Sim. Mas olha aqui, ó. O amor não salva. Vou colocar aqui em cima para você ver. Ó. Amor. De tal modo Deus amou o mundo, que fez o quê? Lhe deu seu Filho unigênito. Quem é esse Filho? Jesus é eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pela verdade, não pela verdade. O amor não salva. Quem salva? A verdade salva. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o amor que vos libertará? É a verdade que vos libertará. Pai, santifica-os na... Por que não é santifica-os no amor? É santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Então, e o amor, a verdade, então, produz o quê? Salvação. Salvação. Ok? Deus amou o mundo de tal maneira, amor,
que deu seu Filho unigênito, a verdade, para que todo que nele crê, o que crê nessa verdade, não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a salvação. Para o que crer nessa verdade. As pessoas hoje não creem nessa verdade. Elas creem no... Esse amor pode salvá-las? Não, porque elas rejeitaram a verdade, elas não aceitam. Porque a verdade vai contra o pecado delas. E a verdade, então, elas não aceitam. Então elas querem só o amor, mas a verdade elas não querem. O amor não salva. Foi por amor que Deus deu a verdade. É a verdade que salva. Quem não crê na verdade, o amor não vai salvá-lo. O que vai ficar sobre ele não é amor. O que virá sobre ele é a justa ira de Deus, porque Deus não será injusto por aplicar a sua ira. Pegaram bem isso aí, irmãos? É importante vocês pegarem muito bem isso daí, porque é o que vocês vão ouvir cada vez mais daqui para frente, aí no mundo inteiro. Os homens querem se justificar seus pecados com base no amor, porque Deus é amor. Deus é amor mesmo, tá certo. Deus amou o mundo mesmo, é verdade. Mas esse amor fez com que Deus desse ao mundo o seu Filho. Deus desse a verdade. Deus desse o seu verbo. Deus desse a sua palavra. E essas pessoas odeiam essa verdade, odeiam essa palavra. Vai restar amor para elas? Não. Perderam o amor. Perderam o amor. O amor é para quem ama a verdade. João 14, 23. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, a verdade. E aí meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Esse é o Evangelho, irmãos. Esse é o Evangelho, não é esse falso evangelho de falso amor que estão pregando aí fora agora, não. E esse falso amor está sendo pregado agora até em igrejas. E está aí bombando nas redes sociais. E acusando o verdadeiro evangelho de um evangelho injusto, de um evangelho sem amor. Quem prega a verdade hoje é sem amor. Mas cadê o amor? Não tem amor, não? Quem prega a verdade é acusado de não amar. É porque eles odeiam a verdade. Porque a verdade confronta seus pecados. Eles querem ser amados com pecado e tudo, e querem ser salvos com pecado e tudo. E odeiam a verdade porque a verdade diz: olha, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a verdade, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou a verdade. Rejeitou a verdade? Recebe a ira. Recebe a ira. E a ira é justa. É justa e é dura, ferrenha. Ela vai até as últimas consequências na condenação. Dos ímpios, dos injustos, dos incrédulos, dos mundanos, dos não convertidos. Salmo 7 ainda, eu falei o versículo 11, né? O versículo 12 diz: se o homem não se converter, se não se converter aí nessa verdade, Deus afiará a sua espada, preparará o seu arco, já o tem pronto. Salmo 7, 12. Muito bem.
Então, aí Paulo responde a pergunta, né? A pergunta do versículo 5, ele responde no 6, né? A pergunta é: será Deus injusto por aplicar a sua ira? Versículo 6, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Hã? Como julgará Deus o mundo? Sendo corrupto como o mundo? Não vou fazer vista grossa aos pecados deles, porque eu amo eles demais. É assim que Deus vai julgar o mundo? É assim que eles querem que Deus julgue. Só aceitam um Deus que faça isso. E se, versículo 7, por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Surgiu na época de Paulo muita gente dizendo isso aqui, que completa-se no versículo 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. Olha que coisa diabólica. Paulo diz bem claro, a condenação destes é justa. Paulo está pegando aqui aquela ideia assim, quando a gente chegar no segmento 2, né, o título vai ser inspirado lá no capítulo 5, onde está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí, olha só a mente diabólica das pessoas. Espera aí, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar mais. Vamos pecar mais. Quanto mais a gente pecar, mais vai superabundar a graça. Amados, que sandice. Loucura. Por isso Paulo diz, a condenação destes é justa. Porque nós somos alcançados por Deus pela obra da salvação para não pecarmos mais. O que Jesus disse para aquela mulher do João 8 é: vai e não peques mais. Agora nós estamos debaixo da palavra de Deus que nos ordena: sede santos. Aleluia. 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem nessa vida? Sejamos nós gentios ou sejam eles judeus? Tenhamos alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Ninguém tem vantagem sobre ninguém, pois já temos demonstrado, é o que nós temos feito aqui já no segmento 1, já temos demonstrado que todos, tanto judeus, ou seja, religiosos, como gregos, quer dizer, gentios, pessoas de outras nações, todos estão debaixo da mesma realidade, todos estão debaixo do pecado. Todos são igualmente pecadores. E aí Paulo vai desenvolver essa ideia da universalidade do pecado, tá? Usando trechos que ele pegou lá no Antigo Testamento. Salmo 14, Salmo 53, outros salmos e até o livro do profeta Isaías. São vários textos aí. Se eu fosse passar uma lição de casa para você hoje, eu passaria, pesquise um por um desses textos que Paulo usou do Antigo Testamento para montar aqui o que ele escreveu, o que ele citou das Escrituras do Antigo Testamento, aí do versículo 10 até o versículo 18. Do 10 ao 18, como está escrito, vamos ler juntos: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Até aí.
Tudo isso que Paulo falou do 10 ao 18 está espalhado aí no Antigo Testamento, especialmente no livro dos Salmos. Pode começar pelo Salmo 14 e pelo Salmo 53, que parece uma cópia do outro, mas tem algumas diferençazinhas. Ok? O que Paulo fez aqui com esse apanhado do Antigo Testamento? Tá? Esses textos que ele trouxe do Antigo Testamento. Ele está usando esses textos para definir o perfil de toda a humanidade pecadora. Mostrando como o pecado abundou em toda a raça humana, em toda a humanidade. Por essa razão, ele começa no 10, não há justo. Não há nenhum homem justo aqui. E aí, você vai encontrar algum homem justo para votar aí nas próximas eleições? Você acha que vai achar algum homem justo para votar aí nas próximas eleições para presidente do Brasil? Vai achar aí alguém aí? Pega o seu celular e fala isso para a Globo. O Brasil que eu espero, um Brasil todo queimado no inferno, é isso que eu espero. Porque não há um justo. Tá? Não há um justo. E para dar ênfase, nenhum sequer. Nenhum sequer. Não há um justo. Nenhum sequer. E isso aqui, por ser palavra de Deus, amados, essa é a visão de Deus da humanidade. Essa é a cosmovisão divina, a visão de mundo que Deus tem. Deus olhando para a terra, não viu um justo sequer. Não há um justo. Nenhum sequer. Nem nós. Se nós fôssemos justos, não precisaríamos de santificação. Precisamos de santificação porque a santificação é lutar contra a nossa injustiça, renunciar à nossa injustiça, santificar a nossa injustiça, aprender a ser justos, nem que seja a duras penas. Por isso não há um justo, nenhum sequer. Versículo 11, não há entendimento. Não há quem entenda. Eu fico impressionado como as pessoas que não entendem de engenharia, elas assumem que não entendem de engenharia. As pessoas que não entendem de medicina, elas assumem que não entendem de medicina. As pessoas que não entendem de direito, elas assumem que não entendem de direito. Mas acerca de Deus, todo mundo acha que entende tudo. Já percebeu isso? Não, todo mundo já sei como é que é o negócio. Todo mundo já acha que sim. Todo mundo já acha que já sabe de tudo. Não, Deus é assim e está calado. Não, ninguém vai mudar a minha mente em relação a isso. Você vai pregar para alguém? Não, você não vai me convencer, você não vai mudar a minha cabeça. Eu já sei como é que é. Eu já tenho a minha concepção. É isso aí, amados, que está no versículo 18 lá, né? Os que detêm a verdade pela injustiça. É por isso que muita gente não vem estudar a Bíblia, porque eles já acham que já sabe tudo. Já acha que está ótimo, está excelente. Não há quem entenda. Por isso é que o próprio povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento. Oséias 4:6, Deus diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento.
Porque o próprio povo de Deus acha que não precisa buscar conhecimento, não. Tudo o que quer de Deus é receber algumas bênçãos nessa vida e depois receber a salvação. Mas entendimento, conhecimento, não queremos isso não. O conhecimento é rejeitado. E em Oséias 4:6, Deus passa a dar a bronca nos pregadores, que na época eram sacerdotes, e tu, sacerdote, porque rejeitaste o conhecimento. A bronca hoje é para pastores, para ministros, para pregadores, porque os próprios pastores são os primeiros a rejeitar o conhecimento. E se os próprios pastores estão rejeitando o conhecimento, como é que estão as pessoas que eles estão pastoreando? Trevas totais, irmãos. Trevas totais. O fim disso é condenação eterna, não salvação. Porque salvação, vida eterna, é conhecimento de Deus. Jesus orou assim em João 17:3, e a vida eterna é essa, Pai, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, versículo 11, não há quem entenda. Eles não entendem, mas acham que entendem. São cegos, mas acham que enxergam. É o que Jesus disse para os escribas e fariseus religiosos, quando curou aquele cego em João capítulo 9. Eu vim a esse mundo fazer uma distinção, que os que não enxergam, enxerguem, e os que acham que enxergam, fiquem cegos. E assim estão os religiosos, tá? Não há quem entenda. Não há quem realmente, de todo o coração, faça aquilo que é o principal propósito da sua existência: buscar a Deus. Não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. As pessoas nas igrejas hoje não estão buscando a Deus, estão buscando soluções para seus problemas, não Deus. Uns buscando soluções para seus problemas e outros buscando um pedestal para subir em nome de Deus e aparecer para os outros e ser louvado pelos outros. Buscando Deus? Não estão buscando Deus, não. Porque o próprio Deus disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar a Deus de todo o coração é buscar a Deus por causa de Deus. E não por causa de alguma coisa que Ele possa te dar, mesmo que Ele dê. Buscar a Deus de todo o coração. Foi o que Paulo disse em Atos 17:27. Que Deus de um só fez toda a raça humana para buscarem a Deus. Nem que seja tateando o possam encontrar, bem que não está longe de cada um de nós. Já imaginaram, amados? Está bem aqui conosco agora. Deus está aqui. Papai está aqui. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Estamos aqui para buscá-lo. Não é buscando a nós mesmos. E não é buscando coisas. Ainda que Ele nos dê. Mas é buscando a Ele. Mas é conhecendo a Ele. É conhecendo os seus propósitos. É conhecer seus pensamentos. Quando uma pessoa ama a outra, ele quer conhecer seus pensamentos. Eu queria saber o que você está pensando. Você ama a Deus? Quer saber o que Ele pensa? Aqui, Ele já revelou para nós. Tem um salmo que diz: a intimidade do Senhor
é para aqueles que o temem. Não há quem o busque. Eu busco. Todo dia. E é isso que você tem que fazer também. Amém? 12, olha aí, ó, é uma coisa generalizada. Todos se extraviaram. Todos estão fora do caminho. Todos estão fora do caminho. Isso é extraviaram. Dentro da palavra extraviar, tem a palavra via. Via é caminho e extra é fora. Extraviar é estar fora do caminho. Todos estão fora do caminho. Quem vai chegar ao Pai se Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim? Quem chega ao Pai fora do caminho? Ninguém. Todos se extraviaram. E ou seja, todos de uma só vez, se fizeram inúteis. O mundo está cheio de gente inútil. Gente sem Deus é gente inútil. É uma vida inútil. Uma vida cultivada para ir para o inferno depois é uma vida inútil. Não há quem faça o bem. Quem que a gente vê fazendo alguma espécie de bem? Quem pensa que está comprando Deus com esse bem. Tentando buscar méritos pelas boas obras. Alguém fazendo o bem porque está fazendo o bem não porque quer alguma coisa com esse bem, que está fazendo o bem porque realmente é uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, por amor, que está fazendo esse bem sem nenhum interesse. Vai ser difícil de achar. Não há um que faça o bem. E para dar ênfase, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Por isso, com a língua urdem engano, e veneno de víbora está nos seus lábios. O versículo 13 é acerca das conversas da humanidade. O que sai da boca dos homens, o que sai da garganta, o que sai da língua dos homens, o que sai do falar dessa humanidade, tá? É sepulcro aberto. É podridão. A humanidade só fala podridão, só fala enganação, e o que falam é veneno mortal, veneno de víbora, palavras envenenadas, palavras venenosas. É isso que nós ouvimos na humanidade. Você tem coisas importantes para ouvir da humanidade aí? É isso aí. Continuando a falar ainda do falar, o versículo 14, o versículo 13 e 14 é sobre o falar. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Prontos a amaldiçoar, prontos a xingar, prontos, a levantar a boca uns contra os outros, e até contra Deus. O Salmo 73 vai dizer que eles desandam a boca contra os céus. A boca cheia de maldição e de amargura. Porque o pecado faz das almas das pessoas almas amargas. Não tem capacidade real para o amor, para o perdão, é só amargura, decepção, só negatividade sai dessas bocas. E os versículo 15, os pés dão a ideia, ok? No versículo 15 e até o 17, do versículo 15 ao 17, os pés
São seus pés velozes para derramar sangue. A violência com que cresce a criminalidade no mundo, os assassínios, os homicídios no mundo. Os homens matando uns aos outros. Chega um presidente aí da Rússia, Putin, falando, se vangloriando de dizer que agora está com armas tão poderosas que nenhum lugar da terra pode se proteger delas. Se vangloriando disso. Algum presidente está levantando e dizendo assim, eu tenho a solução para acabar com toda a pobreza e miséria no mundo. Tem algum deles falando isso? Mas tem arma para exterminar qualquer lugar do mundo. E se vangloria desse discurso. É isso aqui, ó. Seus pés são velozes para derramar sangue, por isso nos seus caminhos há o quê? Destruição e miséria. O mundo está sendo destruído, tá? E coberto de miséria. Porque desconheceram o caminho da paz. Desconheceram o caminho da paz. O caminho da paz não é a rendição mundial. O caminho da paz é Cristo. Efésios 2:14. Porque Ele é a nossa paz. É um mundo sem Cristo, amados. É um mundo anticristão que está sendo definido aqui nessas linhas. Fechando toda essa declaração, 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então aí, ó. Boca, pés e olhos. É o que é citado nesse texto. O que falam, como andam, como se comportam e como veem o mundo. A visão do mundo pelo próprio mundo, não há lugar para o temor de Deus. Isso não é necessário. Para os mundanos e para a humanidade. Que temer a Deus? O que? Que nada. Isso para nós não existe. O seu Deus é o dinheiro, seu Deus é o seu próprio ventre. E estão se matando uns aos outros. E matando todo mundo. E trazendo tudo para a miséria. O Brasil arrecada impostos que, se fossem aplicados de maneira justa, não teria uma pessoa na miséria nesta pátria. Não teria uma pessoa sem casa própria. Não teria uma escola sem uma excelente educação e formação. Seria excelente. Mas isso aqui define o mundo, isso aqui define o Brasil. Esse Brasil que você ligou a televisão aí, viu multidões pulando atrás de trio elétrico na Bahia, Rio de Janeiro, Salvador, Ceará, São Paulo. Cara cheia de pinga, de cerveja, de droga, sexualidade, prostituição, promiscuidade. Ah, um jogadorzinho importante de futebol a fazer uma cirurgia. Meu Deus, coitado. Milhões de brasileiros morrendo sem assistência à saúde. Mas o Brasil inteirinho preocupado com esse jogadorzinho hipócrita. Um jogadorzinho de bola. Porque o Brasil é a terra do futebol. Hipocrisia, amados. Que gente ímpia. Que gente torpe, vazia. Não conhecem a Deus, desconhecem
completamente o caminho da paz. E terminando nossa aula de hoje, o 19 e o 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A palavra de Deus demonstra isso. O que a palavra de Deus diz é: todo mundo cale a boca, porque são culpáveis diante de Deus. 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A palavra de Deus, que antes era para convencer do pecado, e hoje é para santificação, tá? A palavra de Deus é impossível de ser vivida por nós na sua totalidade, na sua extensão infinita e na sua profundidade infinita. Por isso que a santificação é um processo vitalício, mas que nenhum de nós e ninguém consegue completá-lo até a morte. Viu? Então, se você viver 100 anos, vamos dizer assim, se você viver 100 anos se santificando todos os dias, sendo a pessoa mais fiel da terra na sua santificação, daqui a 100 anos, quando você morrer, você já conseguiu 1% da santificação, e aí Deus é fiel para completar os outros 99% que faltam. Aquele que começou em nós essa boa obra, Ele é que vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E pensa que você está fazendo muito? E por isso Pedro disse, 1 Pedro 4,18, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, o que Paulo quer dizer com esses dois últimos versículos? A palavra de Deus, a lei do Senhor, ela é tão perfeita que nós jamais atingimos em vida essa perfeição. E cientes disso, temos que buscar essa perfeição. É por isso que somos salvos pela graça, mas somos salvos para ser santos. Então usamos o resto da vida para nos santificar, e essa obra não vai acabar com a nossa morte, mas se perseverarmos até lá, aí Deus completa para nós tudo o que faltar. Aleluia. Muito bem, começamos então o capítulo 3, continuaremos na próxima sexta-feira em nome de Cristo Jesus. Fique de pé, vamos orar ao Senhor.